Boa noite, estamos ao vivo. Vamos para mais uma live aqui no Instagram, Rodrigo César Psi. Essa live eu quero replicar lá no canal Rodrigo César, também no YouTube, que é um canal onde a gente fala sobre arte, cultura e comportamento. Então, se você estiver aqui nessa live, assistindo isso aqui gravado, talvez você esteja assistindo ou aqui no próprio Instagram ou lá no canal Rodrigo César. Viviane, boa noite! Entrou online cedo, hein? Tem gente que pediu essa live, né? Esse tema eu acho interessante. Essa live foi feita a pedido. E eu acho que é uma live interessante porque a gente vai falar sobre esquecer o passado, né? Esquecer o passado. Será que a gente precisa esquecer o passado? O que se trata de esquecer o passado? Por que a gente insiste em esquecer o passado? Por que a gente insiste em não esquecer o passado? São tantas possibilidades. Eu tô aqui abrindo minha pauta, quero conversar com vocês sobre isso. Eu fiz aqui uma pautinha pra gente não se perder no meio do caminho, porque vocês sabem, né? Quem é cliente antigo aqui das lives sabe que eu me perco às vezes no meio da live quando eu faço live caótica do café da manhã e tal, né? Quem tá chegando o pessoal aqui, Paradigma, a Estela, o Hugo, a Juliana, bem-vindos todos. E hoje a gente vai falar algumas coisinhas interessantes aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Essa é uma pergunta importante pra gente começar. O Hugo tá falando aqui, a Viviane, boa noite. O Hugo tá falando, para vivermos melhor, precisamos esquecer e enterrar o passado. Pois é. O que a gente faz com o passado? Eu tenho um vídeo no canal, no YouTube, né? Sobre esquecer o passado, né? Sobre o novo. Acho que tem algumas temáticas sobre isso lá no canal. E Paradigma tá falando... Paradigma, qual que é seu nome? Paradigma sem desconstrução. Muito bom. Eu tenho, né? Alguns vídeos sobre isso, né? No canal. Mas eu acho interessantíssimo, né? Porque... é um dos vídeos menos vistos, né? Então acho que o pessoal tá apegado, tá agarrado com o passado para chamar de seu. E aí eu acho que a gente às vezes precisa mexer nesse vespeiro chamado passado. Como é difícil, né? Como é difícil. Quem nunca? Quem nunca? Seguinte, Mari, muito bem, Mari. Mari do Rio de Janeiro? É que eu não decoro as arrobas. Mari do Rio de Janeiro? Um beijo pro Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro. Eu tenho essa tatuagem do Pão de Açúcar aqui. Que a Praia Vermelha é o meu lugar preferido no Rio de Janeiro. Porque junta Mari Rocha, né? Amo a Praia Vermelha. A Mari que a gente conheceu esses dias. A Tamara também chegando, né? Então hoje a gente vai falar sobre Rio de Janeiro presente, a gente vai falar sobre esquecer o passado. E para quem tá chegando agora, para quem tá vendo a reprise, nem existe reprise mais, né? Para quem tá vendo a gravação, né? Eu sou Rodrigo César, sou psicólogo. Minha abordagem é a abordagem junguiana, que também é conhecida como psicologia analítica. E eu vou pedir aí para quem quiser, tem uma setinha ali no cantinho, um aviãozinho, pode mandar para os amigos também, né? Quem se achar que tá precisando repensar sobre o passado, pode mandar. Se você tá vendo gravado, pega o link e manda também pra pessoa, que a gente vai fazer aqui, pretendo fazer uma noite gostosa aqui sobre esse tema que pode ser tão difícil, né? Principalmente se esse passado tá tão presente, rondando a gente, né? Bom, só para explicar, a psicologia, ela é múltipla, né? Então a gente tem diversas abordagens na psicologia, que seria o equivalente a a gente usar aí algumas lentes, né, para a gente compreender o mundo. Então a gente vai usar hoje a lente da psicologia analítica, também conhecida como psicologia junguiana, porque foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, ou como eu brinco aqui sempre, o Carlos Gustavo. A Bruna chegou, a Janis também, boa noite. Então vamos falar sobre esquecer o passado, né? Bom, eu acho que é interessante a gente contextualizar essa parte da lente que a gente vai usar aqui, porque é o que vai nortear a nossa questão. A gente esquece o passado? O que vocês acham? A gente esquece o passado? Eu às vezes esqueço muitas coisas, né? Às vezes eu sou acusado pelas pessoas assim, você esqueceu tal coisa, mas às vezes eu lembro de cada coisa que até Deus duvida. Às vezes eu lembro de coisas assim, de anos atrás, às vezes a roupa que a pessoa estava usando. Eu não sei explicar isso, gente. Isso deve ser coisa de signo, né? Canceriano rancoroso, deve ser isso aí que a gente está falando, né? Deve ser um inferno conviver comigo, né? Mas enfim, tem gente que até gosta, né?
A Estela tá falando que esquece nada. A gente não esquece. E aí a gente tem alguns desdobramentos desse passado. Vamos pensar aqui comigo. Eu vou elencar alguns aqui com vocês. De repente é um passado amoroso. De repente é um passado que a gente amou e não tá junto com a pessoa. De repente é um passado que a gente amou, se lascou e traz isso até hoje, né? De repente é um trabalho que a gente viveu ali, a gente trabalhou com uma equipe que é uma equipe do capeta, e a gente às vezes passa até mal de passar na porta ou de ter que visitar aquele lugar, porque a gente vai ver aqueles demônios. Tem um menino que joga tarô aqui no YouTube e no coisa, eu acho tão engraçado, né? Eu gosto de tarô na minha vida pessoal, gente. Como psicólogo eu não posso jogar na carta, as cartas aí pro povo, né? Mas na minha vida pessoal eu gosto. Tem um menino que chama Saulo. É uma graça esse menino, ele mora nos Estados Unidos, ele faz leitura, ele bota ali letra de música no meio e tal. E aí ele chama esse povo de cão, né? Principalmente quando é no contexto amoroso. O cão, não sei o que, não sei o que. Eu acho sensacional esse apelido que ele dá. Mas aí, às vezes a gente vai naquele ambiente de trabalho, a gente encontra aqueles cão, né? A gente passa mal, dá taquicardia e tudo mais. Então, o passado tá lá atrás, mas por que ele tá tão presente hoje, né? Então, a questão da psicologia analítica é a gente integrar os opostos, né? Integrar o amor que eu já tive por aquela situação e o ódio que hoje eu nutro por aquela situação. O que eu faço com esse ódio, com essa raiva, ou com aquela coisa ruim que fizeram comigo, né? Como é que eu lido com essa situação toda? Mas aí a gente tem aqui no nosso idioma, né, a palavra saudade. E para algumas coisas a gente tem saudade. Seja trabalho, amor, família, ou luto, né, quando a gente perde alguém também. E às vezes a gente tem saudade dos nossos sonhos, daquilo que a gente gostaria de ter feito e não fez. Então, será que esse passado também é esquecível? Né? Às vezes esse passado norteia as nossas decisões ou norteia ali os nossos suspiros de lamento por conta de frustração. E isso é complicadíssimo demais. E aí chega na meia-idade, lá na metanoia, né, que a gente falou aí recentemente, tanto no YouTube quanto aqui no canal, no Instagram a gente também tem, como a aula fechada que eu fiz. Aliás, eu estou pretendendo fazer aulas fechadas, workshops, vamos dizer assim, né, quinzenais com temas, né, onde lá eu apresento slides e tudo mais, a gente conversa mais olho no olho, porque lá eu consigo ver vocês também, mas eu também pretendo fazer lives quinzenais aqui, alternar uma semana Google Meet, uma semana aqui no Instagram, pra gente conversar mais de pertinho. Eu sinto falta do contato com vocês, gente, sinto falta disso. Eu gosto quando comenta, eu gosto quando interage, né? É gostoso porque a gente vai fazendo o nosso vaso alquímico, como diria o Jung, né? A gente vai produzindo ali a nossa união, ali o nosso conhecimento, as nossas trocas, isso é tão gostoso, né? Porque senão aqui eu sinto que eu fico falando muito, leio os comentários aqui, mas lá é diferente, né? Lá no Google Meet a gente conversa, troca mais gostosinho. Enfim, tudo isso posto, né? Toda essa lente colocada, né? Que a psicologia analítica ela vai buscar juntar as pontas perdidas aí pra gente ver o que a gente faz com isso. A Viviane tá falando lindeza. Será que a lindeza sou eu? Porque eu tenho tatuagens novas, né, gente? Então essas lindezas podem ser as tatuagens feitas pela minha amiga Jan Love, né? Então eu tenho tatuagens novas aqui, eu como um bom fã da Madonna já botei minha coisa de Madonna no meu corpo, né, gente? Eu não tenho vergonha na minha cara, eu amo uma tatuagem, eu amo a Madonna, eu vou botando um monte de tatuagem da Madonna. E a Jan, minha amiga, ela sempre faz com muito esmero e tudo lindo, né? Olha a cor dessa tinta, gente. Olha isso. Olha o traço dessa mulher, olha o traço dessa mulher. O Gustavo também, o Gustavo fez minhas primeiras tatuagens e tal, né? O Gustavo é o marido da Jam. Tadeu Ramos chegou aqui hoje. Tadeu, será que você vai causar hoje aqui, lindo? A gente sempre briga, né? Eu e o Tadeu, gente, é um caso de amor, um caso sério, como diz a música da Rita Lee, né? Mas eu quero falar... Tadeu, o que é esse emoji de dedinho assim? Que pra mim é pedindo dinheiro, né? É Pix que você tá pedindo aqui na live? Que é isso, Tadeu? Me explica, Tadeu, me explica o que é esse emoji de dedinho assim, que eu vejo todo mundo falando e não sei, eu me sinto excluído digitalmente. E olha, que eu frequento, Tadeu falando que não causa, que é um anjo. Lúcifer também, né? Coração japonês. Por que coração japonês? Agora eu quero saber disso. Estela, você que é jornalista aí também, pesquisa aí, vê se o Tadeu tá falando fake news aqui pra mim, por favor, né? Enfim, vamos lá. Eu trouxe pra vocês aqui Marcinho, meu crush do Piauí. Gente, eu assumo pra todo mundo que ele é o meu crush do Piauí.
E é ao vivo, todo mundo sabe disso. Gente, tem um livro do Daguito Rodrigues que chama Vozes na Rua. Esse livro, ele é bárbaro, grande, com letras miúdas, né? Daguito me fez botar óculos para ler livro, né? Mas Daguito é um querido. A Mari tá falando que é fato, não é fake. Olha só o Tadeu Ramos, hein? Que erudito, não? Todos os idols do K-pop fazem para fotos. Se popularizou por isso. Ah, até porque eu não conheço o K-pop, né? Eu gostaria de conhecer. Tenho até amigos que são, mas eu não conheço nada. O Daguito, é um mini coração. Obrigado, Estela. Obrigado, Mari. Porque o Tadeu não fez... foi ele que comentou que foi dos idols do K-pop. Tô difamando o moço aqui. Estela também tá por fora. Eu também tô por fora. Estela, vamos falar de comportamento, que eu acho mais interessante aqui. Seguinte, Daguito Rodrigues, o Daguito Rodrigo, casei o Daguito comigo, né? Adoraria, inclusive, porque é um gato esse homem. Gente, eu sou apaixonado por ele. Olha que homem. Olha que foto linda desse homem, gente. Ai. Daguito é um crush. Cabeludo, então quando tá cabeludo fica mais crush ainda. Mas enfim. Ixi, eu tenho um crush do Piauí aqui. Eu me enrosco com os crush, né? Enfim. Brincadeiras à parte, gente. Vozes na Rua é um livro sensacional sobre Arthur, um rapaz que quer ser fotógrafo, né? E ele tem uma outra profissão, né? Ele tá vivenciando uma crise porque ele gostaria de ser fotógrafo e não é fotógrafo. Ele é modelo de mãos. Eu ia falar mães, igual eu digo a depressão, brincando. Ele é modelo de mãos. E aí, ele tá meio que nessa tristeza, nesse desvio de rota, naquilo que ele gostaria. E literalmente, num desvio de rota, ele se ferra na história. E aí, a gente tem o desdobrar dessa história toda. Mas, esse livro, o Arthur, ele conversa ali com uma pessoa que é um velho sábio, digamos assim, né? Um personagem. E aí a gente tem dois textos que eu gostaria de ler, nem sei se são estão na boca desse outro personagem, mas são dois textos interessantes que eu queria falar com você. Fala direito o nome do teu crush. Daguito Rodrigo, porque eu casei ele comigo, né? Mas o Daguito chama Dagoberto. Gente, quem me conhece sabe que eu amo um nome diferentão. Nome composto, então, gente, eu amo mais ainda. Aí um dia eu chamei ele de Dagoberto. Ele falou assim, nem minha mãe me chama de Dagoberto. Dagoberto é meu pai, eu sou o Daguito. Foi tentar impressionar o crush, me dei mal, né? Mas enfim. Daguito Rodrigues, né? Não confundam com meu outro crush, que é o Marcinho, tá? Não confundam. E para de seguir meu crush, que ele é meu, tá? Ó. Segue o Tadeu tá solteiro aí. Gabriel, boa noite também. Gabriel é um fofo também, sabe, gente? Então vamos lá. Tem um texto aqui que eu quero ler pra vocês, uma frase que eu quero pôr aqui na roda, que é a seguinte. Eu preciso dos óculos, porque o Daguito bota umas letras tão miúdas. A Adélia também colocou lá no livro dela, no Manto da Transição, tudo letra minúscula. Mas quem quer ler o livro sobre Oi Vida, é assim, ó. O Gabriel ele me chama de Oi Vida aqui, coraçãozinho. Agora o crush, o Márcio, cadê que me chama de vida? Cadê? Manifeste-se, se já não foi embora daqui, peste. Cão, como diz o outro. Mas vamos lá. O Manto da Transição, da Adélia Nicoletti, que é aquele livro sobre mães de homens trans, já está disponível gratuitamente na versão de PDF, tá? Então vocês podem baixar e ler, tá no perfil @manto_da_transição. Manto da Transição, tá bom? Olha só, manda o crush se lascar. É isso mesmo, vamos causar uma contenda de crush aqui. É isso mesmo. Ó, a letra miudinha aqui tá dizendo assim, ó. Arthur, você construiu sua vida em cima de expectativas e sonhos. Nada constrói ou destrói mais o futuro do que expectativas. Você precisa controlar as suas e deixar o coração aberto para o presente. Marcinho tá mandando um emoji assim, ó, de vergonhinha. Você sabe falar português, Marcinho? Então se comunica. Apresenta aí, ó, sujeito, verbo, predicado, constrói frase. Mas enfim, o que tá falando ali, né? O Daguito traz ali na boca do personagem o seguinte, que a gente às vezes cria muita expectativa, e a gente vive essa expectativa que já não serve mais. O passado é uma roupa velha colorida, como já diz a música lá cantada pela Elis Regina, né?
O passado é uma roupa velha colorida, mas às vezes a gente tem um valor nessa roupa velha colorida, não tem não? Júlio, boa noite, tá chegando aqui também. Enfim, gente, vão mandando pros amigos também aí, vamos popularizar essa live aí, porque eu acho que é um tema interessante e acomete bastante gente aí, essa questão do passado tão presente. Quantas expectativas a gente cria para a vida? Seja profissionalmente, cursos que a gente gostaria de ter feito e não fez, caminhos profissionais que a gente gostaria de ter ido e não foi, viagens, né, também, passeios, mas também relacionamentos, né? Quantas expectativas a gente cria acerca de um relacionamento e a gente tem muito forte então, acho que em muitas culturas, não sei se só nas ocidentais, mas a gente tem muito forte a tal da alma gêmea, né? A fantasia da alma gêmea, que aquela pessoa é gêmea. E de repente, algumas pessoas assim são um encontro de par de vaso perfeito, a gente sabe disso. Mas às vezes a gente cria aquela expectativa e quem é que arranca da cabeça que pode não ser desse jeito? É difícil, né? Porque a gente vai mexer nessa imagem do amor, porque aquela pessoa, ela tá recebendo todas as projeções acerca da imagem que a gente criou do amor e de um romance feliz, baseado na primeira imagem de amor e romance feliz que a gente teve na nossa vivência pessoal. Isso não sei o que digo, é o próprio Jung. O Gabriel, é impossível não criar expectativas, mas sempre bom ir com calma para o tombo não ser tão dolorido. Exatamente. Como esquecer o passado sem criar uma despersonalização? É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Diz que quando a gente sabe a resposta, a gente toma água para ganhar tempo. Mas eu tô realmente com sede. O Zé também chegando aqui. Seguinte, como que a gente esquece o passado sem esquecer a nossa história, sem se despersonalizar? Eu acho que faz parte do que o Jung chama de processo de individuação, né? Que é onde a gente vai criando a nossa história e juntando aquelas pontas perdidas todas, né? Que vão fazendo parte da nossa vida, aquelas incongruências que a gente não sabe lidar. Por exemplo, o amor e aquilo que eu estava falando agora há pouco, o amor e o ódio por uma pessoa, né? Como é que a gente vive se às vezes a gente não tem amor e ódio por uma pessoa? Nem sempre é só amor, né? Tem uma hora que a gente garra uma raiva ou até mesmo um ódio por alguma atitude ou por alguma situação, mas como é que a gente resolve isso, né? Eu acho que faz parte ali das peculiaridades de cada situação. Eu publiquei no meu Instagram pessoal esses dias um trecho de uma música chamada Living for Love, da Madonna, que é assim, que é essa que eu tenho tatuada aqui no braço, né? Que diz assim: eu posso perdoar, mas eu nunca vou esquecer. E às vezes a gente não tá nesse lugar também. Será que eu posso perdoar, mas eu não vou esquecer? Será que não é, de certa forma, esquecer? Por mais contraditório que seja, não vou esquecer. Será que também não é esquecer o passado? Porque nesse sentido, eu perdoo, mas eu não esqueço. Será que eu vou precisar entrar num comportamento de vingança repetitiva, ou de desforra repetitiva, ou de cutucada, picuinha repetitiva? Não necessariamente, né? Eu não vou esquecer o que você me fez, ou seja, eu não vou te dar confiança, talvez eu nem queira mais você no meu círculo de amizade, ou da minha vida. Então, de certa forma, eu estou esquecendo o passado, por mais que eu diga que eu não vou esquecer o motivo original, né? Agora, esquecer o passado, será que é despersonalização? Às vezes, em que sentido? Eu tenho o sonho de ser veterinário, né? E aí, a vida não me levou para veterinária, né? Só que eu vivo aquilo, né? Vivo aquilo intensamente. E será que um dia lá na frente, exemplos podem ser coincidência do acaso, tá? Lembrando que às vezes eu tô aqui meio pensando em exemplos e vem aqui, tá? Se bateu pra ser profissão aí, não foi pensado intencionalmente não, tá? Rafaela chegando também, né? Então, de repente, será que eu não preciso fazer as pazes comigo e pensar assim, então já foi o tempo de ser veterinário? Esses dias eu vi no Twitter assim: tô chegando aos 40 anos e quero fazer psicologia. Será que eu devo? Não sei, né? É uma resposta muito particular para cada um, se vai ou não vai fazer. Mas o quesito idade, às vezes é a gente pegar e resgatar aquilo que faz sentido. Veterinária, psicologia, ator, várias coisas que a gente foi deixando para trás porque a vida precisou que a gente fosse trabalhando disso ou daquilo para ter sustento, e a gente foi deixando para longe. Então, às vezes, a gente vai fazer essas pazes com aquilo que ficou para trás e que a gente não faz sentido mais resgatar, mas às vezes faz sentido resgatar sim,
Por isso que eu falo, esquecer o passado é tão relativo. Esse nome dessa live é um truque, né, que a gente dá aqui, porque às vezes a gente tem que fazer o que? A integração, né? Com a frustração de não ter feito e o que a gente vai fazer com isso, né? É interessante a gente pensar nas peculiaridades de cada caso, porque aqui na live a gente tá, né, falando de maneira bem genérica e abrangente, mas às vezes a gente precisa sim ir pro peculiar, pro particular aqui. Vamos lá que temos comentários aqui. A Mari falando, o passado é lugar de referência e não de permanência. Talvez seja mais fácil e a gente é que dificulta tudo. Eu acho que tem muito disso sim. E o Júlio falando, então não seria esquecer o passado, mas aceitar o passado sim. Mas às vezes a gente também não vai aceitar o passado, a gente vai virar a chave e vai correr atrás para mudar alguma coisa que ficou. Tudo depende de cada situação. Tem hora que eu acho que a gente precisa às vezes ter sangue nos olhos para correr atrás daquilo que a gente quer. O Lipe chegando aqui, o Felipe, né? Felipe Luquezzi. Boa noite, lindo. Então assim, a gente vai começar a rever a nossa história. Eu costumo falar que às vezes a gente precisa passar limpo, né? Não só virar a página e escrever um novo capítulo, mas passar limpo. Às vezes a gente cria uma dívida com a gente mesmo e a gente não passa limpo essa vida, a gente não passa limpo esse capítulo. E a gente vai criando essa dívida com a gente mesmo. E quando é que a gente vai saldar essa dívida? Aí a gente fica compulsivo, vai ou pra comida, ou pro sexo, ou pro jogo, ou pras compras, né? Ou pra uma fuga de vida compulsiva, né? Que não necessariamente é um transtorno compulsivo, mas assim, a gente pode pensar em algo exagerado, né? Porque fuga compulsiva também existe, né? Que fuga é essa, gente? Tô fugindo de algo atrás? Não. É uma fuga onde eu não enfrento a mim mesmo, onde eu sempre vou achar coisas mais interessantes do que olhar pra dentro. Curiosamente, vou mencionar um outro livro aqui que eu tô lendo, o meu Kindle, a capinha do meu Kindle, gente, já tá toda desbagaçada, né? Eu fiz no YouTube um review de um livro chamado Nossas Jornadas de Kombi, do Rafael Farias Teixeira. E ele tem um livro, né, que chama Vinícius no Mundo dos Toalhas Brancas. O que é esse título? Né? É interessante porque o título dá a entender, pelo menos até onde eu cheguei no livro, né, tô começando a ler agora, ele faz um paralelo, né, aí é uma leitura LGBT, gay, principalmente, né, onde são homens que frequentam saunas. Só que aí a gente pensa o que vai ser conto erótico. Até agora, pelo menos, eu não vi nada de conto erótico, mas ele faz esse paralelo com as pessoas que estão ali buscando algo, mas é algo efêmero, mas não é algo de relação, e que às vezes na vida a gente age dessa forma, dessa fuga, né? Nessa fuga onde a gente não enfrenta aquilo que precisa ser enfrentado, a gente não conversa com quem a gente precisa falar, a gente pisa na bola, às vezes a gente tem um amante, né? A gente faz essa pessoa, o amante, não fala pro amante que a gente é casado. E aí a gente faz o quê? Né? A gente engana o amante e engana o boy de origem também, né? E aí, quando o amante descobre que foi amante, a gente não foge, bloqueia, né? É maduro? Eu não acho, né? Mas cada qual. A carapuça que cai para quem servir, que cai para quem servir. Mas enfim, eu vi essa semana uma frase maravilhosa, que ghosting, né, é a evitação de uma conversa madura com alguém imaturo, né? Ou seja, quando a pessoa foge, te dá o ghosting, é uma situação, a evitação de uma conversa madura com quem é imaturo e foi embora, né? Então assim, é a vida te poupando, né? Isso também é passado, às vezes a gente passa por isso e a gente tá com esse passado querendo trazer pra cá, né? E vamos se libertar disso também, né? Vamos viver tudo que há pra viver. Andrade entrou também, o Kaique Lindão chegou também. Tô muito feliz com vocês aqui. Não deixem de mandar pros amigos, gente. Vamos movimentar essa live aqui. Ajuda a me ajudar. Me ajuda a difundir conhecimento. Então, assim, esse livro é interessantíssimo, eu tô lendo ainda. Ele tá no campo bem metafórico, né? A história de um jornalista também, que tá ali na empresa, e ele fala assim, nossa, às vezes a gente não se dá conta de algumas coisas, de uma tragédia chegando, igualzinho no mundo dos toalhas brancas, né? Então achei bem interessante, assim. Esse livro talvez eu faça um vídeo pro canal, ou talvez eu faça lá pro meu Instagram pessoal também. Não sei o que será ainda. Mas pra gente prosseguir aqui, né?
Eu quero falar com vocês o seguinte. Tem outra frase aqui do Daguito, que eu acho que é um soco no estômago. E quando eu fiz o review desse livro dele lá no canal, eu leio esse trecho. E eu quero ler para vocês, porque eu acho que faz mega sentido com tudo que a gente está falando aqui, né? Meu intuito aqui não é ter todas as respostas, mesmo porque aqui a gente está fazendo mais perguntas. Às vezes eu passo pela mesma coisa que todo mundo está passando também, né? Tem dia que é soco no estômago na vida ao vivo também, né? Mas enfim. Aí aqui temos a história. Nossa, curiosamente, olha que interessante. É dia 19 de junho no livro, né? 19 de junho. Hoje é dia 13 de junho. Vai tá faltando quase uma semana aí pra fazer aniversário. Esse dia aqui. Porque ele vai lidando isso aqui como se fosse um diário, tá? É bem interessante. Aí eu vou ler aqui pra vocês o trechinho aqui do Daguito. Só a língua portuguesa tem a palavra saudade. Os poetas de plantão costumam cantar aos 7 ventos, como se saudade fosse dos sentimentos mais belos e nobres. Talvez devêssemos colocar nesse pedestal as lembranças, estas sim, gostosas e bem-vindas. Cada memória que tenho de Léo, das tardes e noites com Lao Tse na praia. Cada pedacinho da história dele aqui na terra. A saudade, na verdade, implica um sentimento de falta, de alguém ou de algo que viveu lá atrás e que não mais podemos ter no presente. A saudade é uma algema que me prendeu e também meus pensamentos no momento que já tinha sido, numa lembrança que deveria ser apenas uma boa memória e não uma âncora que queria me levar ao fundo do poço. A saudade não enterra os mortos. A saudade não termina relacionamentos. A saudade não inicia novos caminhos. A saudade não muda de cidade, nem de escola ou de emprego. A saudade é abandono e solidão. A saudade parece bela e linda, mas é o que faz a gente viver de um passado que já foi e não é mais. Ela parece tão bonita em textos e poemas. Tantos poetas sofreram por saudade. Sofreram e se afundaram com esse peso no peito. Oh, como eu sofro de saudade! Como choro no meu quarto, meu descabelo me descabelo tanto que me dói. Como sou sofredor, como sinto falta. Eu não quero mais isso para a minha vida. O sofrimento dos poetas românticos, tá dizendo o eu lírico aqui do livro, personagem. Quero as lembranças, guardá-las com carinho, mas quero esquecer a saudade. Não é desrespeito ao passado, aos mortos ou ex-namoradas. É a continuidade de um caminho que se dividiu. É a sequência da minha própria caminhada e, como me contou Lao Tse sobre o caminho de Santiago, caminhar é saber desapegar. Caminhar é jogar fora, é deixar para trás o que já foi. É saber seguir em frente sem aquilo que já não faz mais sentido. É abandonar o que seguiu um outro caminho. Se eles irão se cruzar lá na frente, isso pouco importa agora. É hora de olhar para a minha estrada. É hora de viver o presente de olho no futuro, porque senão vou me prender naquilo que já foi e deixar de viver tudo aquilo que ainda é. E mais tarde eu vou ter saudade do que hoje é e naquele momento já não vai mais ser. E assim sofrerei este ciclo da saudade, nunca vivendo o presente e sempre agonizando pelo que já passou. Talvez não seja por acaso que só a língua portuguesa tem a palavra saudade. Isso é da Guito Rodrigues. Um dos meus crushes, gente. Marcinho, eu sei que você escreve também. Você tá me falando onde você estava escrevendo, né, gato? Mas eu preciso ler seus textos também, né, gato? Aí eu falo pra você também, né, gato? Seguinte. Não é interessantíssimo? Isso aqui não traz um pouco de resposta até para aquilo que a gente estava discutindo e falando agora aqui? Né? A saudade, que é tão bonita, né? Ou a fantasia, que também é tão bonita, né? Quando fala ali de estar no quarto, me descabelo, tem a música lá do Paralamas do Sucesso que é E a mocinha se perdeu olhando o sol se pôr, que final romântico, morrer de amor. É irônico, né? Vamos pensar lá no romantismo, na literatura, no romantismo, lá no povo morrendo de tuberculose, triste porque estava vivendo aquela dor de amor, né? O mundo gira, o mundo gira. É difícil aceitar que o mundo gira. Ainda mais se a gente criou toda uma idealização, toda uma fantasia. E às vezes essa saudade é uma saudade do que não foi, como diz o meme, né? Como diz lá o outro no Twitter.
Saudade daquilo que a gente não viveu. Eu não quero estar mencionando esse estropício, mas enfim. Saudade daquilo que a gente não viveu, né? Mas é isso. É a saudade dessa idealização, daquilo que a gente cria, daquela fantasia, daquela situação que a gente criou e que aquilo não se sustenta mais, aquilo não existe. E talvez nunca viesse a existir. Mas a gente fica preso nessa nostalgia, querendo que tudo volte à origem. Só que tudo muda. Quantas coisas mudam, quantas coisas se transformam, a gente inclusive. Já pararam para pensar? Uma vez eu estava conversando com a Bruna, que está aqui na nossa live, estava conversando com a Bruna assim, depois de uma separação, né? Quando eu vivi a minha separação, mesmo se a gente voltasse, não com a Bruna, mas com a pessoa em questão, se voltasse, não ia ser a mesma coisa, porque as duas, passou tanto tempo que as duas pessoas já não são mais as mesmas pessoas. Né? Só que a gente às vezes tem aquela fantasia de que vai ser daquele jeito e não vai. Isso eu percebo também muitas vezes no consultório, que quando tem essa reconciliação, se não houve uma transformação de ambos, o negócio desgasta, o negócio afoga, deságua, vai para água abaixo, se afoga, se perde, né? Aí você estava falando que é lindo o texto, não sei se eu já falei isso, mas eu concordo, é lindo, gente, é muito poético. Né? Então, o quanto que a gente acaba, muitas vezes, optando por permanecer nesse ciclo, né? E alimentando isso, né? É horrível, é horrível. Quem viveu sabe, quem está preso nisso sabe. Então, como é que a gente se abre para o novo? Né? Mas é você que ama o passado e não vê que o novo sempre vem. É outro trecho de música da Elis Regina. Né? Isso já é como os nossos pais, né? Então, assim, o novo sempre vem. E por que às vezes a gente nega esse novo? Né? Às vezes a gente... Eu estava conversando isso hoje com uma supervisionanda, né? Falando assim, olha, quanto que às vezes a gente quer tanto uma situação, mas a gente está tão preso nesse passado, que se o novo vem, a gente não dá conta do novo. E o novo pode ser 70 milhões de vezes melhor do que esse passado que a gente está sofrendo. E a gente não dá conta, a gente não está preparado para viver esse novo. Que a gente não está aberto, a gente não reconhece aquilo como um horizonte, como uma possibilidade, como um presente da vida. Porque a gente está doído. E a gente está doído mesmo, porque dói, tem coisa que dói. Dói demais da conta. Né? Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Não é verdade, gente? O que vocês acham? Vocês estão tão quietos, gente. Eu estou falando aqui quando eu começo a falar. Vocês sabem que quando eu começo a falar, a probabilidade de eu falar alguma besteira, de eu ter que cancelar a live, é grande, né? Vocês sabem que eu ao vivo com o microfone na mão sou um perigo, né? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou puxar para Jung de novo também. Vou puxar já, que aí depois eu quero finalizar a live com uma análise de uma música aí. Seguinte, vão mandando pros amigos, dá um like aqui também, vão mandando pros amigos, por favor. Me ajuda aí, gente. Tadeu, se controle. Tadeu. É curioso o Tadeu falar para eu me controlar quando ele mesmo sugere que eu faça as lives de café da manhã passando café, ensinando sobre café, falando sobre psicologia e no fim eu não falo nada de café, nada de psicologia, eu só fico que nem o bobo da corte lá na live, né, Tadeu? Ui, amigo, não? Ui, amigo, gente. Quem precisa de um amigo desse, quem precisa de inimigo? Com um amigo desse, quem precisa de inimigo, né? Aqui a gente lava a roupa suja ao vivo. Ao vivo, porque se a outra pessoa não tem como se defender, porque só eu que tô com o microfone, não é? Olha, apareceu o Marcinho tão lindo ontem, ele mandou uma mensagem tão linda ontem. Mas eu não vou falar pra vocês, tá? É só nossa. É uma coisinha nossa aqui, tá? Eu tô só prendendo a blusa, não tô soltando não, tá, gente? O Tadeu falou que é uma contradição. Tadeu, você é uma contradição, gente. Você é uma contradição ambulante. Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E não é isso. Muitas vezes a gente tem que olhar e repensar esse passado, porque senão a gente fica com uma velha opinião sobre aquele passado, né? Se vocês estivessem vendo a chacrinha que tá acontecendo aqui nesses comentários, aqui, ó. Tadeu falando oi pro Marcinho. A Viviane também falando coisa de Mar. E o Marcinho já tá falando... Vão, se peguem. Tá? Não ligo mesmo, eu tenho outros, tá? Tá bom? Vai.
Seguinte, sou ciumento mesmo, que nos levam ao que eu quero falar de Jung, que é a questão do complexo, né? Esse passado, ele pode ativar na gente traumaticamente, né? Situações de complexo, onde a gente acaba tendo ali complexos que vão ficar constelados, ativados e que vão modelar de certa forma, né, ou direcionar o nosso comportamento, porque o complexo, ele é autônomo, ele tem vida própria dentro da nossa psique, né? Ele muitas vezes nos direciona a fazer algo que habitualmente a gente não faria. Sabe quando a gente fala assim, nossa, fulano tá agindo de uma forma que nem parece ele? Provavelmente ele tem um complexo constelado e atuante, porque o complexo ele tem um roteiro específico relativo àquele comportamento arquetípico ao qual ele está se referindo. Por exemplo, a pessoa perdeu um relacionamento e entrou ali na vivência do luto. Se esse luto ficar mal elaborado, né, um luto patológico, como a gente costuma chamar na psicologia, mas se a gente ficar nesse luto demorado, esse luto demorado pode ser um arquétipo e manifestar através de um complexo, onde a pessoa vai ficar choramingando pelos cantos, remoendo o passado, tentando resgatar. Vê como é arquetípico? Né? Tem um roteirinho que é muito parecido para um monte de gente. Né? Então isso é arquétipo, porque arquétipos são formas e formas universais de comportamento. Né? Então a gente precisa entender que quando um complexo é ativado é porque ele teve uma situação que disparou, que ativou ele, que regou ele, ele começou a brotar, porque o complexo tem a ver com comportamento. Temos todas as pílulazinhas as sementezinhas de comportamento dentro da nossa psique, lá no inconsciente coletivo. Todas essas sementinhas são os tais dos arquétipos. E cada situação a gente usa um arquétipo, né? A gente bebe nesse padrão arquetípico para agir comportamentalmente, de acordo com cada situação que aquilo é demandado. Mas quando aquilo fica bem dolorido ou é ativado por um trauma, que é uma carga intensa de afeto que envolve aquela situação, né, a gente acaba constelando o complexo. E aí quem vai falar mais alto é esse complexo. Então, às vezes quem vai falar mais alto é esse luto, essa perda, né, sobre esse passado que foi. E aí como é que a gente vai lidar com isso? A gente precisa diluir os complexos. E como é que a gente dilui? Conhecendo como ele funciona. A gente não vai jogar para debaixo do tapete. Lembra que a gente estava falando das integrações? A gente vai integrar essa sombra. Sombra é aquilo que eu não conheço sobre mim, né? A gente vai fazer a integração desse aspecto sombrio. Nossa, eu funciono assim, né? Entendi. Então, toda vez que me remete a essa situação que lembra essa perda, eu acabo ficando ali inflamado e acabo agindo através desse complexo, que por sua vez tem um núcleo arquetípico, né? Então, a gente acaba indo, né, para essa questão da diluição do complexo, através do autoconhecimento, que é a gente começar a olhar de trás para frente como é que ele começou a surgir, quais as etapas. Nossa, então agora eu tô bem inflamado em relação a esse passado, por exemplo, tô bem inflamado ou bem triste. Então qual que foi o estágio anterior? Ah, tá, eu tava assistindo televisão. Tá, e o que tava passando nessa televisão? Ah, tava passando um filme. Quem era o diretor desse filme? Sei lá. Federico Fellini. Tá, e o que tem a ver? Você assistiu com a pessoa esse filme? Não, mas ele é italiano. E o dia que eu fui pra Itália, eu descobri uma coisa e não sei o que, não sei o que. Aí você vê como às vezes as coisas elas não são tão nítidas e a gente precisa começar a desmembrar todo o funcionamento arquetípico. Então, às vezes, quando eu vejo coisas italianas, eu tô pegando um exemplo didático aqui, tá, gente? Às vezes, quando eu vejo coisa italiana, me lembra do dia que eu fui pra Itália e que não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? E aí, por isso que eu não como mais, nunca mais comi macarrão, nunca mais comi... Como chama aquele docinho sem graça italiano, que é um cannoli, né? Que eu acho sem graça, né? Tem gente que ama, né? Cada um, né? Vamos ver o chat aqui. Com certeza o chat tá tirando sarro de mim aqui, ó. Olha lá, Marcinho, seu sistema tá nervoso. Componha-se. Eu tô até de camisa, gente. Olha como eu tô interessante. Hoje, geralmente, eu venho que nem doido, com camiseta, cara de doido. Anotado para a próxima sessão aqui, pois levem as coisas para as terapias de vocês, sim, é interessantíssimo levar as coisas para terapia, né?
Eu quero, né, falar para vocês sobre a importância do processo contínuo de autoconhecimento, já que a Estela tá falando isso, né? É contínuo, porque o processo de individuação começa quando a gente nasce e termina, como eu digo, no suspiro final, né? A gente está ali sempre nesse processo de individuação, onde a gente vai se tornando indivíduo, onde a gente vai conhecendo cada vez mais as nossas singularidades, cada vez mais a gente vai ficando distante da influência do poder dos arquétipos. Por isso que aquela história, aquela coisa medonha das blogueiras, vou botar a foto da Cleópatra no meu celular para ativar o arquétipo da Cleópatra. Primeiro que Cleópatra não é arquétipo, nem imagem arquetípica, porque imagem arquetípica é o que diz respeito ao arquétipo. E a imagem arquetípica é conto, lenda, mito, folclore, essas coisas todas. E, pelo que me parece, a gata do Nilo, ela era bem uma pessoinha, né? Nariguda, inclusive, é o que consta aí nas coisas. Mas botar a Cleópatra pra ficar nariguda ninguém quer, né? Como diz Matando Matheus Agrito. A Viviane adora Canoli. Deve ser uma pessoa chata. E o Marcinho, agora eu quero Canoli. Outro chato, gente. Olha, agora pronto. Agora eu estou sendo acusado de canolifobia. Muito bem. Perfeito. Se eu termino o autoconhecimento, para que viver mais? Por isso quero conhecer muita coisa ainda sobre mim. Exatamente. Às vezes a gente não quer não, tá? Às vezes, gata, Mari, às vezes a gente quer ficar bem debaixo de sombra, água fresca, mas vem a vida e escancara, torta na cara, igual lá do programa passado, uma torta na cara que a gente toma. A vida não dá essas tortas na cara, gente. É horrível. Faz parte, né? São os recadinhos que o selfie dá pra gente, né? Eu quero ler pra vocês aqui, fazer uma análise de uma letra de música que eu botei lá no meu perfil pessoal. Eu tava numa conversa com uma amigona essa semana. Gente, quando fala amiga, é amiga mesmo, tá? Não é terapia não, tá? Não tô transformando nomes, não. Tava em conversa com uma amigona esses dias e eu tava gravando um áudio, né, pra ela, e eu peguei e lembrei dessa música que diz, o comecinho dela diz uma coisa que foi o que eu falei pra ela, né? No áudio que eu tava mencionando isso. A música é do Nando Reis, né? E do Samuel Alvarenga. Vocês sabiam que o Nando Reis chama José Fernando Gomes dos Reis? Pois é. Essa música surgiu de umas músicas que o Nando Reis mandou pra Marisa Monte. Fofoca de artista, gente. Eu sei que vocês adoram uma fofoca de artista. Isso é fato, tá? Isso é o Nando Reis dando entrevista. Eles terminaram e Nando Reis compôs essa música porque ele mandou pra Marisa Monte algumas músicas, uns versos, e nunca obteve resposta. Já sabe, né? A música é Resposta, que ficou aí muito conhecida pela gravação do grupo Skank, né? Na voz do Samuel Rosa. É Samuel Rosa, gente, o nome do menino do Skank? É, né? Acho que é Samuel Rosa. Que quando eu tava crescendo, as pessoas falavam que eu parecia com ele. Eu não sei, eu nunca me achei, mesmo porque eu nunca tive monocelha. Chocada, né, Estela? Chocada. Pois é, as fofocas. Esses dias eu tava... Tem um cantor novo chamado Naum, né? Que se escreve com H no meio. Naum. Ele vai lançar uma música nova hoje, 11h59. Eu conheci o Naum e curti demais o trabalho dele. Ele compõe as músicas e, como ele é um jovem, né? Ele fala desse universo jovem. E ele faz rimas tão fora das coisas habituais. Ele tá falando de amor, mas ele tá fazendo rima com coisa que não é o clássico, eu te amo, não sei o quê. Não, gente, ele vai criando ali. E assim, a gente até acha estranho porque tem uma poesia bonita. Não é uma letra, é uma letra chiclete, mas ao mesmo tempo é uma letra que tem uma profundidade poética, né? E aí eu curti demais, né? Esse trabalho todo. Eu até brinquei assim, lá no meu outro Instagram, né? Botei assim, como é que foi? Vocês já pararam pra pensar quem são os musos e as musas inspiradoras das músicas, né? Porque eu fiquei pensando assim, nossa, o muso ou a musa do Naum que recebeu essa música deve ter ficado muito orgulhoso, né? Aí eu falei assim, porque a gente tá pensando assim, sempre nos musos e musas, tipo Roberto de Carvalho, que é um gato, que é um muso da Rita Lee, não sei o que. Falei isso no Stories. Não é que o Naum viu isso,
compartilhou com o... botou lá a arroba do Roberto de Carvalho. O Roberto de Carvalho viu chamando o Roberto de Carvalho de gato. Gente, eu não tenho freio na minha língua quando eu tô com o microfone, gente. Eu sou um perigo pra humanidade. Vamos lá. A Mari falando, gosto com emoção. Será que sou masoquista? Não. É que a gente... O Jung tem uma frase que é assim, mas são pouquíssimas pessoas que sabem a arte de viver, né? Porque viver é uma arte. E às vezes é tão difícil, né, gente? A Estela Fofó Rock. Tá, então vamos lá para a letra de Nando Reis para a musa Marisa Mountain. Que diz assim, bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou para trás também o que nos juntou. E não é isso? Às vezes a gente não tá vivendo aquilo que só... A gente tem aquela ilusão, nossa, mas quando a gente tava junto, né? Quando a gente tava junto, quando a gente se conheceu, quando foi a magia do primeiro encontro e tal. Mas o tempo passou e isso daí também ficou para trás. E aí, o que a gente faz com isso? Bem mais que o tempo que nós perdemos também ficou para trás o que nos juntou. Né? Ainda lembro que eu estava lendo só para saber o que você achou dos versos que eu fiz e ainda espero resposta. Ou seja, gato, não vai rolar. Eu recebi seus lindos versos e não quero mais. E aí a gente tem hoje um desdobramento aí nas interwebs, o povo falando o seguinte, sobre responsabilidade afetiva, responsabilidade emocional. Que é assim, as pessoas usam como argumento, né, distorcendo o conceito de responsabilidade afetiva, que é o seguinte, eu te amo, tenha responsabilidade afetiva comigo, me ame de volta. Não, né? Responsabilidade afetiva é o zelo que eu tenho com a outra pessoa, o zelo que eu tenho com a relação que eu vivo ou deixei de viver ou não quero viver, né? Isso é uma responsabilidade afetiva. Cobrar reciprocidade afetiva não rola, né? Porque reciprocidade ou rola ou não rola, né? Ou rola ou não rola, que seja eterno enquanto duro. Já dizia a música, né? É por essas e por outras que eu sou no perigo com o microfone aberto, gente. Olha lá o Marcinho, vai lá com o Roberto. Então vai você com o Tadeu Ramos, né? Você que tá aí todo de trelelê com o Tadeu. Tá. Gente, o Marcinho mora numa cidade tão bonita. Vira e mexe também, ele viaja para aquelas praias do Piauí. Eu fico vendo aquilo, gente, eu fico embasbacado. Vamos lá, a Mari falando assim. Ela tem uma música para ele também, agora eu não lembro qual é. Gente, jornalistas nessa live, qual música que Marisa Mountain fez pro Nando Reis? Que agora eu quero saber. Só falta aquela depois de nananana. Quero saber, procurem aí, jornalistas, vocês que estão aí com as interwebs abertas. Tadeu, foi ao banheiro? Que bonito, não? Foi depois mesmo que ela fez pro Nando Reis? Procurem aí, eu quero com fontes. Aqui já basta as fake news que eu lanço por aí, porque eu jogo algumas coisas verdadeiras e algumas fake news também. O Tadeu falou que viu esse rolê deles. O Tadeu nasceu há 1000 anos atrás, viu Jesus Cristo ser crucificado, né? O amor nascer e ser assassinado, enfim, o Tadeu viu. Então ele viu. Confere. Eu confio na jornalista. Cadê a Estela? Tá entre nós ainda? O Felipe também é jornalista, o Felipe Luquet. Pode responder aqui também, né? O Tadeu não sei não. Eu sou uma pessoa vivida, nasceu há 10.000 anos atrás, né? Bom, vamos lá. Ó que interessante. Eu quero pegar esse primeiro trecho, que é bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou para trás também porque nos juntou. Aí, um pouco mais para baixo desfaz o vento o que há por dentro desse lugar que ninguém nunca... Eu boto palavras no meio, né? Desfaz o vento... Vou ler tudo de novo, gente. Torturar vocês lendo tudo de novo. Será que aquela vez foi Ainda Lembro? Pode ser. Viu, Tadeu? Você está sendo confrontado nas suas falas aqui. Vamos lá. A partir desse momento me calarei. Vocês querem me calar? Jamais tolerarei. Não achei muita coisa não, mas tô intrigado agora com essa fofoca, gente. Acho que cronologicamente depois faz mais sentido. Porque, como o Tadeu colocou depois, né? Porque eu acho que depois é uma música mais recente dela, né? Resposta também. Acho que Ainda Lembro é de antes do... Acho que
Resposta de 98, se eu não me engano, né? Ainda lembro, acho que é de antes, de 91, né? Acho que é mais antigo. Ai, gente, os Marisa Mountaineers aqui falando sobre. Ela fez Ainda Lembro, ele fez Resposta e ela fez Depois. Então é um bate-rebate. Entendi. Vocês já pararam pra pensar naquele álbum da Marisa Monte? Eu nunca sei falar o nome certo. É cor-de-rosa, verde, anil, azul, verde, cor-de-rosa, carvão, cinza claro, cinza chumbo, vestido preto, azul dourado. É aquele álbum dela. Ele é todo sobre separação, gente. Esses dias eu pus ele pra ouvir da primeira à última música. Gente, é só sobre tristeza da separação. A Mari falando. Eu acho que é Depois, mas não tenho certeza. Enfim. Se você tá vindo do futuro, comenta aqui embaixo também. A gente tá fazendo nosso CSI, né? Nosso detetivão aqui. Sim, é isso mesmo. Ainda lembro, foi antes mesmo. Ainda lembro. Então vou ler de novo aqui, agora que eu já fiz isso, já desopilei o zóio aqui, vou ler. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou para trás também o que nos juntou. Desfaz o vento que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Não é isso. Às vezes a gente fica preso nesse amor e ninguém nunca mais teve espaço para entrar, né? Tá tão vazio que o vento desfez, né? Entra o vento voa, né? Ecoa, né? Dentro desse lugar vazio que ninguém mais pisou, né? Ok, é lindo, um amor forte desse é lindo, tal, né? Mas se a outra pessoa já tá, ainda lembro, depois de trocar nossos planos, vou trocar os seus retratos por de um outro alguém, hei de ser melhor também, né? Que é a música Depois ali. Então, olha que interessante, né? Como às vezes para uma pessoa a vida segue, para outra pessoa tem essa dificuldade de seguir. E às vezes é a gente que está preso nesse passado, né? E será que a gente precisa ficar se remoendo também? Permitir que ninguém mais entre para pisar nesse lugarzinho tão quentinho que é o nosso coração? Não é para pisar, né? É para entrar, adentrar, né? Tem uma música antiga que chama Love Don't Live Here Anymore. O amor não mora mais aqui, né? E quando a Madonna faz esse vídeo, é uma regravação da música, de uma música, né? Mas quando ela faz o vídeo, é também um lugar todo abandonado, com cortinas esvoaçantes, tal, tudo em plano sequência, e assim, o amor não mora mais aqui, acabou, né? É uma casa de um casal que se separa também, ambos estão deixando aquele lugar, é pilha de mudança, é lençol velho que fica, né? E a nossa memória às vezes está nesse lugar, né? A nossa memória está neste lugar fantasiando o que tinha sido um dia, ou que poderia ter sido e não foi, né? E aí esse passado já foi, bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou para trás também o que nos juntou. E aí o que eu faço com isso? Porque está na minha mão, né? Aí segue lá. Você está vendo o que está acontecendo? Nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, tão meus, que peço. Nos versos meus, tão seus, que esperem que os aceite em paz. Que os aceite. Nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, mas que são tão meus. E nos versos meus, que são tão seus, peço que esperem que os aceite. Que aceite esses versos. Foi para você que eu fiz. Mas, em paz, eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante. Sem mais, eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Olha isso aqui. Em paz, eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante. Ou seja, hoje eu sou presente, mas esse presente também vai ser passado, mas eu vou adiante, eu vou ser um novo lá na frente. É processo. E se a gente olha para a nossa vida, a gente tem que entender a vida como um processo. Começo, meio e fim, como algo que às vezes é temporal, né? Um período, uma época, começo, meio e fim, mas a vida como um todo é um processo de individuação. Do dia que nasce ao suspiro final, né? Eu sou hoje o antigo do que vai adiante. Não é verdade? Então, olha que coisa interessante. E aí, aqui, esse eu lírico é: sem mais, eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Ou seja, já que você não deu resposta, eu também não vou atrás, porque eu estou respeitando o teu silêncio. Dói pra cacete respeitar o silêncio dos outros, não dói? Só quem viveu esse inferno sabe. Não é verdade? João entrou aqui bem na hora que eu tô esbravejando. Não é verdade, gente? Às vezes não dói a gente ficar esperando uma resposta, mas a gente também vai ficar infernizando a vida alheia se outra pessoa desligou,
tal, será que ela precisa bloquear? E cria uma contenda pior ainda, eu acho. É enlouquecedor, como a Mari tá colocando aqui. É enlouquecedor, né? E aí, às vezes, rola a questão, sim, da responsabilidade emocional. Outra pessoa não dá um sinal de vida, não fala alguma coisa tal. Pode ser enlouquecedor, de verdade, né? Mas, às vezes, outra pessoa preferiu, ó, encerrou, tal, não tem mais sentido a gente retomar isso, tal, cada história é cada história. E isso não vale pra família pentelha, né? A gente sabe que tem família pentelha, isso não vale, às vezes, pra trabalho. Não quero mais saber. Isso vale para sonhos? Às vezes são sonhos que de fato precisam ficar para trás, né? Não quero mais saber. Mas às vezes tem a frustração que está tão presente. Quando é vocação, a gente precisa trabalhar isso também com um certo carinho, porque a gente às vezes acaba fazendo péssimas escolhas, ou a vida ela é tão tem uma visão tão meritocrática que na verdade não é, e a gente se sente mal porque a gente acha que não se esforçou bastante. A vida tem uma questão das dificuldades sociais também. E aí, o que a gente faz? Voltando lá para trás, para o nosso exemplo do veterinário, do psicólogo, faz sentido retomar isso? Não faz sentido? Então, será que, de repente, eu não vou ter essa profissão de veterinário, de psicólogo e tal, mas será que eu não posso estar neste meio, de alguma forma? Sei lá, eu não virei veterinário, mas eu virei farmacêutico. Será que eu não posso trabalhar numa indústria farmacêutica de veterinária? Remédios veterinários? Sabe, são esse tipo de coisa que às vezes a vida vai direcionando a gente, e a gente às vezes não tem como mudar alguma situação, né? Mas que a gente pode integrar as áreas de interesse, né? Sendo que o passado, às vezes, a gente não vai esquecer porque ele vai assombrar. E o Jung tem uma frase sobre... O Jung não, o James Hillman. Eu vou fazer questão de abrir aqui para vocês, que eu falei isso no curso da semana passada. Deixa eu abrir aqui onde é que tá isso? Boa pergunta, né? Mais fácil, acho que eu abri o PowerPoint, abri o último arquivo do PowerPoint aqui. Treinador Cades. Como é seu nome, treinador Cades? Eu conheço você, mas eu não tô lembrando o seu nome, me perdoa. O James Hillman, que é um dos psicólogos norte-americanos que trabalhou muito com a psicologia analítica, mas que ele também fundou a psicologia arquetípica, a frase certinha do Jung eu vou falar. Diego, meu paciente. Gente, mas tá vendo? Existe um lampejo de memória. Às vezes eu esqueço o presente, gente. Como é que eu não vou esquecer o passado? É por causa das arrobas, gente. Às vezes não vem a arroba certa, eu não me acostumo. Ai, gente, eu não vale o que eu como, né? Péssimo. Ai, apertei o botão aqui. Sibeli, minha dentista chegando também, linda. Mudou alguma coisa no meu áudio aqui? Porque vocês estão ouvindo direitinho ainda? Porque eu apertei aqui o Bluetooth e tava falando um monte de configuração aqui na minha orelha. Ô Diego, uma vez eu encontrei um paciente no supermercado que eu tinha trabalhado com ele, tipo, uns 10 anos antes. Encontrei pelo rostinho, né? Ele não ficou muito tempo comigo, eu trabalhei muito com ele no SUS, né? E aí eu peguei e... O som ok, né? Encontrei com ele no mercado, dei um abraço, saudade, tal. Aí eu assim, né? Eu só esqueci seu nome, ele é Rodrigo. Então, Diego, não se sinta ofendido. O estropício aqui é o mesmo em todo o contexto. Seguinte, o Jung tem a seguinte frase, assim, né? Aquela frase do artista que eu falei, eu vou falar lá certinha. Mas não devemos esquecer que só bem pouquíssimas pessoas são artistas da vida e que a arte de viver é a mais sublime e a mais rara de todas as artes. Como é difícil, né, Carlos Gustavo? Vai tomar no... Aí o James Hillman tem aquela frase que eu falei, né? Que acho que a gente quero encerrar com essa frase dele, mas desenvolver um pouquinho a respeito. Quem tiver dúvida pode botar no dúvida aqui. Não manda na caixinha de comentário não, porque eu nem sei mexer naquilo direito, tá? Só comenta aqui no chat se vocês têm alguma dúvida e tal. O James Hillman fala assim, ó. Um chamado pode ser adiado, evitado, intermitentemente não escutado. Pode também tomar conta de você totalmente. Qualquer coisa, com o tempo ele aparece, exige. O Daimon não vai embora.
E agora eu vou explicar tudo isso. Chamado, a gente está falando de vocação, né? Vocário. Chamado, essa voz interior que nos leva a realizar algo na vida. E geralmente isso é vocação, né? Isso geralmente, ou melhor, isso é profissão, é um ofício. E a gente pode evitar, adiar, não escutar, né? E aí lá na frente esse passado vem presente, tão forte. E aí ele pode tomar conta da gente, a gente ficar buscando compensatoriamente uma coisa ou outra, né? A gente começa a ter um desassossego, como diz a Fernanda Montenegro, quando ela fala para um jovem artista, um jovem ator, desiste, mas se você sentir, vai fazer qualquer outra coisa, mas se você sentir falta, que você não consiga dormir, que você adoeça, aí você volta, né? Aí é para você. É disso aqui, ó. Qualquer coisa, com o tempo, ele aparece, exige. Tem coisa que exige da gente. Daimon é só uma palavrinha que o James Hillman usa do grego, né? Que é essa voz interior, esse gênio protetor, essa voz interior que nos leva a realizar algo, né? Tá muito nesse lugar essa palavra, né? O Daimon não vai embora. Essa vocação, às vezes, ela nos atormenta. E aí é quando eu digo que o passado vale a pena, às vezes, a gente pensar e revisitar. Porque senão ele assombra, senão a gente não vai para a autorrealização. Percebe que são duas coisas diferentes, porque a autorrealização sou eu comigo mesmo, a dívida que eu crio comigo mesmo. Agora, relacionamento, às vezes, não depende só de mim, depende do outro também, né? E aí é a tal da reciprocidade. Como diz Ana Maria Braga, o menor sinal de desinteresse, retribua, assuma, né? Porque às vezes a gente fica ali, mas porque a cartomante, quantas cartomantes já não leram tantos futuro lindo, mapa astral, não sei o quê, e aquilo não se sustenta. Mas porque a gente jurou juras de juramento eterno na frente do padre. Gente, citando Raul Seixas de novo, tem aquela música Medo da Chuva. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Ou seja, já não queria estar ali, pronto. É uma música sobre não monogamia, do meu ponto de vista. Mas quando ele jurou meu amor, eu traí a mim mesmo. E como as pedras imóveis, eu fico ao teu lado. E às vezes eu tô como uma pedra imóvel, sem a pessoa do lado, né? Então, o que é isso? Será que eu também não mereço me reciclar, me abrir para esse novo? Desapegar, aquela palavrinha que a gente estava falando agora há pouco, né? Ali no texto do Daguito. Será que eu não preciso desapegar? É sobre. O que vocês acharam da live, gente? Tem dúvida, não tem dúvida? Olha, hoje eu fiz 1h e pouquinho só, hein? Consegui ficar no tempo. O que vocês acham? Me contem aí. Rei Melo chegou. A gente tá quase encerrando, depois vai ficar gravada a live, pode voltar pra gente falar. A gente tá falando sobre esquecer o passado. E aí, pessoal, mais alguma coisa, alguma consideração, alguma acusação de esquecimento, algum crush querendo mandar algum recado? Tô aqui todo ouvido, gente, tô facinho. Curtiu muita coisa, Mari, fico feliz, muito feliz. Aliás, gente, eu quero fazer uma consideração aqui. Daguito, este mesmo moço aqui, uma vez ele colocou assim na internet, né? O povo fica sofrendo, né? Não colocou dessa forma, né? Assim, ele colocou que o Dia dos Namorados é um feriado que foi, uma data que foi criada para o comércio vender mais, né? E aí ontem eu coloquei assim, gente, o povo fica sofrendo por causa dessa criação, né? E gente, é uma data criada, né? Legal quem tem namorado. Agora também tem um meme lá que vazou aí, né? Nossa, não sabia que tanta gente namorava, né? Que o povo anda flertando muito por aí, mesmo namorando. Uma curiosidade aqui, tem uma tatuagem Forgive and Forget. Muito bom. Perdoar e esquecer. A minha lá, da minha letra aqui é, eu posso perdoar, mas eu não vou esquecer. Canceriano, né? Canceriano. Gente, é um psicólogo falando de signo, eu tô no deboche aqui pegando estereótipo, tá? Pelo amor de Deus. Aí a Estela falou assim, foda é seguir isso. Realmente é dificílimo, né? Quem mais tem tatuagem aqui? Só pra eu saber, quem mais tem tatuagem? Que eu amo tatuagens. Quem aqui do ABC quiser tatuar com a Jan ou com o Gustavo, pode ir lá, @Jan_Love,
Gustavo Sabião, @Sabião Tatu, né? A Mari falando que é astróloga em formação. Eu gosto muito, na minha vida pessoal, como psicólogo, o conselho diz que eu não posso misturar as coisas. Eu entendo isso. Mas que eu gosto, não posso falar nada. Diz meu amigo Júlio Ricardo, que é astrólogo, Mari, que no meu mapa, eu não sei como que ele chegou nessa conclusão, tem um escorpiano com problemas de comunicação. Até hoje eu não conheci um escorpiano, né? Marcinho, você é de que signo? Porque vocês viram que ele tem um problema de comunicação, né? Eu falo pra ele falar as coisas que ele não fala nada. Pra escrever pro Tadeu Ramos, ele vai lá e escreve uma frase inteira, né? Com sujeito, verbo, predicado. Olha lá, vamos lá. A Mari falando que tem uma santa, um demônio, uma precheca tatuado no corpo. Amei. Uma pichirica, amei, amei, amei. A Estela, tatuei pra ver se não esqueço de lembrar de seguir. Mais piscianos, né? Memória não é muito o nosso forte pra certas coisas. Minha irmã, tadinha. Minha irmã, ela é pisciana com quase todos os planetas em peixe, gente. Aí eu olho e faço um bullying com a minha irmã. Eu falo assim, gente, mostro a foto do WhatsApp dela, que ela não tá nem olhando pra frente, eu tô olhando pro lado. Eu falo assim, que signo vocês acham que é essa pessoa? Marcinha é virginiano. Isso, dizendo que sofre. Interessante. Nossa, virginiano. Eu gosto de virginiano. São pessoas organizadas. Um dia eu faço uma fofoca. O dia que eu transei com um virginiano, que não foi o Marcinho. Eu transei com um virginiano, mas essas coisas não posso falar aqui. Não posso falar aqui na live. A Mari falando que é uma vulva, melhor falando. Eu acho o máximo, né? A Madonna lá em Copacabana falando assim que ela sente a bandeira nacional na pulse dela. Ué, não pode falar essa palavra? É por ali que os bebês são feitos, né? Aí estavam com ascendente em Virgem. Eu sou canceriano com ascendente em Leão. Me salva. É sobre, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Indiquem aí, depois encaminhem essa live para os amigos que acham que vai servir para alguém, né? É sobre, obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer de coração. Meu intuito é fazer cada 15 dias uma live aqui no Instagram, cada 15 dias uma live fechada no Meets. Fiquem atentas nos stories aqui no Instagram, Rodrigo César Psi, né? Quem tá vendo isso aqui lá no YouTube, porque eu acho que eu vou querer colocar isso aqui no YouTube também. Vou ver se eu jogo pra lá também. Quem quiser pode marcar comigo ali, me chamar para ver se marca uma conversa de acolhimento, pra gente tirar algumas dúvidas e tal. Me chama no inbox, na DM, que a gente conversa sobre, tá bom? E é sobre. Todo mundo agradecendo, o Márcio falando que se diverte e aprende aqui. Viviane, obrigado pela sugestão de tema, eu acho que é um tema muito rico, né? E é sobre isso, tá bom? Agradeço vocês. Um beijo e façam tatuagem, gente. Eu amo tatuagens, façam tatuagens. É divertidíssimo. Beijos. Tchau, tchau. Boa noite.